E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora aí para um bate-papo? Bate-papo do Eduardo Rogério aqui, não vai ser nem... vamos separar o pastor do cidadão comum, né? Que as pessoas têm horas que elas não separam isso não. A gente é pastor 24 horas, mas nem sempre a gente está falando como pastor, né? E eu quero convidar você aí para uma reflexão. Prioridades ou obsessão? Ou prioridades e obsessão? Sai daí não, depois da vinheta. Então, pessoal, como eu tô... Não sei se vocês vão perceber, né? Eu tô afastado, tô meio dodói aí com pneumonia, né? Então, uma maneira que eu encontro de não ficar muito para baixo aí é fazendo vídeo, né? E assim também treinando a voz aí, não deixando o fôlego ficar mais ruim ainda, né? E eu estava hoje à espera de atendimento no consultório da onde eu trabalho, né? Que a gente tem que ir lá. Você pega um atestado, você tem que comparecer lá. Então eu fui lá e quando eu estava na sala de espera começou a me ocorrer esse tipo de pensamento. Prioridades e obsessão. Irmãos, a nossa vida, se a gente conseguisse entender o que é a vida, se a gente soubesse levar realmente a vida, eu acho que a gente sofria menos, se decepcionava menos, ficava muito menos nervoso, ansioso, decepcionado, porque a gente vai percebendo ao longo dos anos que a gente não sabe nada da vida ou a gente não consegue entender como é que a gente tinha que levar a vida aqui. Porque, veja bem que desde adolescente a gente vai criando prioridades na nossa vida, né? Prioridades assim que surgem naturalmente. Por exemplo, a sua primeira paixão, a primeira paixão de sua vida, passa a ser uma prioridade aquela conquista. Aquela conquista passa a ser uma prioridade, você não dorme, você vive pensando nela ou nele, né? E aquilo fica martelando na tua cabeça, torna-se a sua prioridade. E aí se você ouve um não, vira obsessão. Ah não, agora eu tenho que ganhar ela. Ah não, agora eu tenho que namorar com ela, eu tenho que namorar com ele, porque isso, porque aquilo, porque eu gosto. Quantos eu gosto a gente já disse ao longo das nossas vidas. Quantos eu te amo nós já dissemos e já ouvimos ao longo das nossas vidas. Quantos estamos juntos, não vou te deixar nunca, nunca vou te abandonar, nós já ouvimos durante as nossas vidas. Coisas que foram prioritárias na nossa vida, hoje, de repente, a gente nem lembra daquela paixão lá da infância, da juventude, a gente nem lembra o nome. Mas foi prioridade, foi obsessão. E assim sucessivamente. Você vai mudando digamos assim, de degraus na vida e você vai tendo novas prioridades, né?
uma prioridade que eu tinha quando adolescente. Olha que coisa louca, que coisa doida. Naquele tempo tinha o cinema à noite e a gente queria entrar porque eram filmes proibidos, filmes para adultos, e a gente, curioso, não podia entrar porque era de menor. Então a nossa prioridade era buscar um jeito, um modo de entrar para ver aquele filme, porque a curiosidade era muito grande e aquilo virou prioridade na cabeça minha e dos meus amiguinhos ali da época, né? E a gente foi até que achou um jeito de subornar o porteiro e conseguir entrar naquele cinema lá. E aí acabou a prioridade. Acabou. Vimos do que se tratava, porno chanchadas que passavam na época e acabou a prioridade, acabou, perdeu a graça, né? E assim é na nossa vida. Algumas coisas que a gente busca, corre atrás. É que nem o cachorro quando ele corre atrás da roda do carro. Você já viu? Você passa com o carro, o cachorro vem, você parar o carro, acabou. Ele não sabe, ele não vai morder a roda. Não vai. Ele para e acabou a graça, acabou a obsessão, né? Acabou a prioridade dele, que era aquela roda enchendo o saco dele, passando ali em frente à casa dele, ou seja lá, e acaba, você para o carro, acabou a graça para ele, né? Nossa vida é mais ou menos por aí também. A gente vai tendo algumas prioridades que vão virando obsessões, porque principalmente quando você ouve um não, aí aquilo vira obsessão, vira ponto de honra. Não, agora eu tenho que chegar lá, agora eu tenho que conseguir, porque falou não para mim, falou não na minha cara. Ah não, agora isso aqui virou ponto de honra. E a gente fica perdendo um tempão, né? Batendo cabeça, insistindo. Por isso que eu disse, se a gente entendesse o que é a vida, a gente faria ou teria menos prioridades, nenhuma obsessão, né? Porque a gente vai entendendo ao longo do tempo, ou ao longo dos anos, que aquilo que é para ser seu é seu. E aquilo que não é para ser, não vai ser de modo nenhum. Quantas vezes nós achamos lá atrás, quando adolescentes, que você é a mulher da minha vida. Eu quero casar com você. E hoje você olha assim e fala, meu Deus, que livramento. Ou a outra pessoa também fala, olha lá, Eduardo não deu em nada, né? E eu era doida por ele, mas não deu em nada. Olha lá, funcionário público, leva lá a vidinha dele, agora é pastor, mas né, não é ninguém famoso, não é ninguém milionário, não, né? Vende o almoço para comprar janta. Nossa, que livramento, Deus. Muitas pessoas pensam assim a nosso respeito também. Mas na vida, a gente vai fazendo algumas prioridades que, na verdade, não tem prioridade, né? Quando você fazia 18 anos, eu quero tirar minha carta. E aí ia, trabalhava, se virava, se matava, fazia hora extra, fazia aula na autoescola, tirei a carta. Tira a carta, aquela obsessão, a prioridade era tirar a carta. E aí você tem a carta, mas aí você recebe lá a sua CNH, recebia lá, né? Sua CNH e tal. E agora? Para que eu quero carta? Eu não tenho carro. Aí a sua prioridade passa a ser o carro. Mas de repente, entre a CNH e o carro, tem algum obstáculo aqui ou surge alguma novidade aqui que você percebe que aquela prioridade do carro vai ter que esperar e surgir uma outra prioridade aqui que de repente é um casamento. Porque sua noiva ficou grávida.
E agora a prioridade é acertar essa burrada que você fez adiantado. E eu vou ter que casar agora, eu vou ter que me virar. A minha prioridade já não é mais o carro. Então, e aí você vai trocando de prioridades ao longo da sua vida, você vai trocando de preocupações, você vai trocando de metas, você vai trocando de objetivos, e é mais ou menos como diz a música: deixa a vida me levar, vida leva eu. É mais ou menos por aí, né? A gente faz um plano, Deus faz outro. A gente acha que certas coisas vai ser a salvação da lavoura. Nossa, se eu tivesse isso aqui na minha vida, eu estava realizado. Aí você tem. Aí você chega, aí você vê que não é nada daquilo. É como eu não consigo entender o cara que é alpinista, mas é uma prioridade, é um objetivo, uma obsessão na vida dele, chegar lá no topo daquela montanha. O cara sofre 3, 4, 5 dias, um mês para chegar no cume de uma montanha. Aí ele chega lá, ele diz, cheguei, e volta. Ele não escalou tudo aquilo, ele não fez tudo aquilo para morar lá, para ficar lá. Ele chega lá, sofreu, passa frio, né? Que nem algumas montanhas aí. Passa frio, passa fome, sono, sente dores. Chega lá até com a sobrancelha, o supercílio congelado. Mas aí ele chega, cheguei. E agora? Agora vou voltar. E aí? Assim o alpinista e assim todo mundo vai fazendo algumas prioridades que de repente você vê que você lutou tanto para conseguir, lutou tanto para chegar, e quando chega, às vezes também não é aquilo que você pensou. Quantas vezes você namorou e se antes de namorar com a pessoa você fala, nossa, se eu namorar com essa menina, se eu namorar com esse menino, né, as meninas, nossa, tô feito, nossa, que coisa linda, nossa, que coisa bonita, nossa, que coisa G, pontinhos, que coisa não sei o quê. Aí você vai e começa a namorar. Primeiro beijo que você dá, já lascou, foi tudo. Não sabe beijar. Que decepção. Ai, tem um mau hálito que só Deus, meu Deus do céu. E aí, era sua prioridade, era sua obsessão. E aí quando você tem, você vê, e agora, gente? Olha, não é nada daquilo. Não é nada daquilo que eu pensava. É como você encarar um prato muito bonito e quando você vai comer, está insosso ou salgado demais. Meu Deus do céu, não tem paixão que resista, não tem obsessão, nem vontade, nem apetite que resista a um prato salgado demais ou insosso, né? Insosso você ainda põe lá um salzinho para quebrar o galho, mas você vai quebrar o galho uma vez, 2, 3, 10, a vida toda não dá para quebrar o galho. Né? Então, as nossas preferências, as nossas obsessões, as nossas prioridades são do mesmo jeito. Você pode ir se adaptando, você pode ir consertando aqui e ali, um dia, 2, 3, 10, mas chega um dia que não dá mais. Você cansa de consertar, de botar sal, né? Então, aquilo que foi prioridade, que se tornou obsessão, de repente você tá louco para se livrar daquele troço. E é assim que é a vida. E eu estava lá no consultório pensando nessas coisas. Olha, a gente corre atrás de tanta coisa, de tanta coisa. E aí quando você às vezes alcança, você vê que não é nada daquilo. Por que eu estou falando tudo isso? Por exemplo, se eu prestei o concurso para entrar no trabalho que eu tenho. Glória a Deus, graças a Deus por ter esse trabalho. Porque o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com ingratidão. Eu sou muito grato a Deus por essa porta que Ele me abriu. Você vai e presta concurso, você estuda, eu estudei para fazer o concurso. Tinha, quando eu fui fazer a prova, acho que 4.000 e poucos candidatos. Eu passei, eu fui aprovado, eu errei apenas uma questão.
E aí eu passei, depois veio outra luta para tirar todos os documentos, fazer todos os exames que eles te pediam, né? E aquilo tinha um tempo para você entregar, tinha um prazo. E aí você fala assim, nossa, realização de um sonho, vou ser funcionário público, agora estou feito, agora estou sossegado. Aí você vai e entra. Os primeiros meses, o primeiro ano, você ainda está naquela visão. Nossa, essa foi a melhor prioridade que eu escolhi na minha vida. Aí passa um ano, passa dois, você vai encontrando com pessoas que trabalham com você que não vale o que come, cara. E aí você fica pensando, você já começa a mudar, você fala, paz, o que eu estou fazendo aqui? Olha onde eu fui entrar. Mas aquilo foi um sonho, foi uma prioridade. E aí se você se decepciona, né? Mas aí não tem outro jeito, são prioridades que a gente vai construindo ao longo da vida e que quando a gente alcança, a gente vai ver que não era bem como a gente pensava, sonhava, até porque não tem nada que seja perfeito, né? Nada. Eu creio que não exista nada que a gente vá amar fazer a vida toda. Embora exista sim, tem médico que, cara é fantástico. No esporte, em vários setores tem gente que realmente nasceu para aquilo e vai morrer fazendo aquilo com prazer. Mas são raríssimas exceções. É como um cantor que almeja o sucesso. E eu conheço bastante aí do meio gospel que, gente, faz o que tiver ao alcance e o que não tiver para ver se faz sucesso, se fica famoso. Mas aí é a mesma coisa. Aquela obsessão, aquela busca, né? A minha prioridade é a minha carreira. A minha prioridade é entrar na mídia. Entra. Por acaso, chega. Entra. Com algum dom, com algum dinheiro, que é mais dinheiro do que dom, na verdade. E aí quando chega, fala assim, e agora para me manter aqui? Tudo tem um preço. Como é que se mantém agora? Como é que eu vou me manter nesse nível? Como é que eu vou manter nisso aqui? Aí de repente faz sucesso lá com uma música, outra... Na terceira já não é tanto, na quarta já não é tanto, na quinta já ninguém convida mais para ir em lugar nenhum, e aí vem a frustração, vem a decepção, vem um monte de sentimentos ruins, né? Vem um monte pô, eu não presto, eu isso, eu aquilo. E tantas pessoas entram em depressão exatamente por achar que eu não presto, eu não sirvo para nada, eu isso, eu aquilo. Mas não é não, meu irmão. É que nós vamos tendo prioridades na nossa vida que nem deveriam ter sido prioridades. Né? Se a gente, como eu já disse, se a gente soubesse viver a vida, entender a vida como ela é, como Deus nos deu a vida, eu acho que a gente deixaria as coisas acontecerem. Não que não tivesse que correr atrás. Então você quer dizer que eu quero ser professor, eu tenho que ficar aqui esperando a banda passar? Não, não é isso. Eu estou falando de prioridades e obsessões. Né? Algumas coisas tornam-se obsessões na nossa vida e no fim a gente vê que a gente não vai para lugar nenhum, que não leva a gente para lugar nenhum. Por isso que às vezes a gente tem que parar para fazer um autoexame. Como eu lá no consultório médico, lá esperando a minha vez, você começa a pensar algumas coisas, fala, cara, pô, isso daria para ter feito diferente, isso aqui também daria. Como é que isso foi ser prioridade na minha vida? Cara, não dá para entender. O que eu tinha na cabeça quando eu fiz disso aqui uma obsessão, fiz daquilo ali uma obsessão. Né? Mas algumas coisas a gente só entende depois. Não tem como você entender antes, né? Por isso que eu fiz esse vídeo aqui para trocar essa ideia com você. Quais são as suas prioridades?
E obsessões, você tem alguma? Porque você ouviu um não, de repente virou obsessão? Mas será que isso aí vai ser legal para você mesmo? Será que você depois vai saber lidar com isso? Será que isso é para você? Será que isso vai servir realmente para você? Vai ser legal? Vai ser bom? Mas com o tempo ela muda. Não, mas e se não mudar? Com o tempo ele muda, mas e se não mudar? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar? Porque às vezes as pessoas fazem obsessões. Não, mas com o tempo eu ponho do meu jeito, mas às vezes não dá para pôr do seu jeito. Às vezes não dá. Às vezes não dá para ajeitar do seu jeito. Às vezes, com 1 ano, 2 anos, vai ser algo tão sofrível para você que você vai querer se livrar daquilo, que você não vai suportar. Aquilo que foi obsessão, aquilo que foi prioridade, passa a ser peso. E peso a gente não aguenta carregar por muito tempo não, porque hoje ele pesa 10, amanhã ele pesa 15, depois ele pesa 20, depois ele está pesando 1 tonelada. E aí você fica como o cachorro que corre atrás da roda. A roda para e agora o que eu faço? Entende? É desse jeito. Então acho assim que é bom, enquanto a gente tem essa percepção, essa oportunidade de examinar o que tem sido a minha prioridade. Mas essa prioridade pode virar obsessão? E se virar, como é que eu vou lidar com isso? E lá na frente, eu vou chegar aqui, eu vou tirar a carta, mas e aí, eu com a carta na mão, o que eu vou fazer com essa carta? Eu vou trabalhar de motorista? Não sei, pode ser. Eu vou comprar um carro para o meu uso, para mim passear nos finais de semana? O que eu vou fazer com essa habilitação? Então, as suas prioridades, na verdade, o que eu estou querendo te dizer é que as nossas prioridades teriam que ter um porquê, um fundamento, mas uma análise antes, que é coisa que a gente geralmente não faz. A gente cega, fica doido por aquela coisa ali, e aí vai, pum, tem na mão, e aí não sabe o que faz, não sabe como lidar. E é isso. Nossa vida é feita de prioridades e algumas viram obsessões ou obsessão. Mas como lidar com isso? Sei lá, meu. É como eu disse, fazer um autoexame e pensar, daqui 1 ano essa carta vai ser útil? Daqui 1 ano eu vou amar ela do mesmo jeito, ou ele? Daqui 1 ano esse defeito, esse mau hálito, essa prepotência, esse isso, esse aquilo, será que eu vou dar conta de aguentar? Essas perguntas que a gente tem que fazer para a gente mesmo. E é isso que eu tinha para trazer para você aqui. Eu espero que tenha sido útil para você, né? Repense aí suas prioridades, examine direitinho, né? Analise, olhe um pouco a situação por cima, porque muitas vezes acontece de pessoas que estão de fora darem uma opinião contrária à sua e você acha que elas estão pondo defeito. E você acha que elas não querem ver minha felicidade, elas não querem ver minha vitória, mas não, é que às vezes quem está de fora enxerga melhor do que quem está envolvido, quem está por dentro ali do assunto, do negócio, tá bom? Então é isso, que Deus te abençoe. Se você gostou desse bate-papo, desse vídeo, compartilha ele, né? Faça com que ele chegue para mais pessoas. De repente uma pessoa que você conhece aí que está envolvida em alguma situação, vai ser legal. E se inscreve no canal, é grátis, é só clicar aí, inscrever, clica aí no sininho para você receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. E é um processo indolor. Deixa aí o seu like, aperta a mãozinha lá no joinha, né, que é muito importante também para o canal. E indica o canal para outras pessoas, meu. Será que eu sou tão chato assim que não dá para você indicar o Diário de Bordo para outras pessoas? Será que eu sou tão inconveniente assim, tão chato assim? Para! Até a próxima.
ainda há tempo de você conhecer este livro, esta palavra.